quando o dia começa pesado demais. Senhor, existem dias em que parece que tudo desaba sobre mim. Eu olho ao redor e parece que ninguém percebe o quanto está difícil carregar esse peso sozinho. As forças se vão, a alma fica inquieta e surge aquela pergunta silenciosa que não quer calar. Até quando, Senhor? Será que é comigo que o Senhor quer falar hoje? Porque eu tenho tentado mostrar que está tudo bem, mas só o Senhor sabe que aqui dentro as coisas estão bem, diferentes. Só o Senhor conhece cada lágrima escondida, cada suspiro profundo que ninguém vê. Talvez, exatamente agora, eu esteja vivendo o meu dia difícil, enfrentando tempestades que ninguém imagina. Por isso, hoje eu abro meu coração para o Senhor, porque preciso muito ouvir a Tua voz. Preciso entender o que fazer quando tudo parece perdido. Senhor, fala comigo através dessa oração, pois só o Senhor conhece o tamanho da luta que eu estou enfrentando. Confiança quando nada faz sentido. Senhor, me lembro agora de Jó, que perdeu tudo, seus filhos, bens e saúde. Imagino a dor que ele sentiu ao olhar ao redor e perceber que tudo aquilo que ele amava estava destruído. Mas ele conseguiu dizer algo impressionante em Jó, capítulo 2, versículo 10. Receberemos o bem do Senhor e não receberíamos o mal. Senhor, é tão difícil entender isso. Como é possível aceitar a dor com a mesma gratidão que recebemos as bênçãos? Eu te peço hoje, Senhor, ensina-me essa confiança. Me ajuda a ficar firme e não desistir, mesmo quando não houver explicação para o que estou vivendo. Senhor, quero aprender a confiar no Senhor, assim como Davi confiou enquanto era perseguido e tratado injustamente. Ele escreveu no Salmo 34, versículo 19, dizendo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus, preciso dessa certeza hoje, dessa segurança de que, embora as aflições sejam muitas, o Senhor vai me livrar de cada uma delas. Quero ter a fé que José teve quando seus próprios irmãos o traíram e ele permaneceu fiel, declarando, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, vós bem intentastes mal contra mim, porém o Senhor o tornou em bem. Senhor, como é difícil esperar pela tua providência quando tudo parece estar dando errado. Mas hoje eu escolho acreditar que o Senhor pode transformar o meu sofrimento em algo extraordinário, em bênção e vitória. Senhor, estou aqui completamente vulnerável, entregando diante do Senhor toda a minha dor, toda a minha luta, cada medo que ainda carrego. Eu sei que o Senhor tem algo maior reservado para mim, algo que eu ainda não consigo enxergar claramente, mas eu creio, Senhor, eu confio e eu espero na tua fidelidade. Deus eterno, ande comigo neste dia, que eu tenha o entendimento e a força de Jó. Me ajude como Jó a compreender quando os momentos difíceis surgem na minha vida. Sei que se o Senhor estiver comigo, assim como Jó entendeu, eu irei entender os momentos difíceis da minha vida. Senhor, o que eu preciso é do teu poder no meu ser, no meu coração, porque o Senhor gera em mim a fé e o entendimento que o Senhor gerou no coração de Jó. E assim eu irei conseguir compreender cada momento da minha vida, superando, vencendo e aprendendo contigo. Agora, Senhor, quero orar e aprender do Senhor como descansar na tua força. Senhor, há momentos em que o medo toma conta de mim, como aconteceu com Moisés diante do Mar Vermelho. Ele estava cercado por ameaças, vendo atrás dele um exército e diante dele um mar impossível de atravessar. Mas a tua palavra veio até ele, dizendo claramente em Êxodo capítulo 14, versículo 13, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Senhor, quantas vezes eu me sinto exatamente assim, encurralado, sem opções, incapaz de encontrar uma saída por minhas próprias forças. Eu te peço hoje, me ajuda a ficar quieto e ver o teu livramento chegar. Senhor, eu quero confiar que o Senhor está agindo
mesmo que ainda não consiga enxergar o resultado. Quando Eliseu viu que estava cercado por inimigos, ele não entrou em pânico, mas declarou com confiança no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 16: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, abre hoje meus olhos espirituais, me ajuda a perceber que eu não estou sozinho nesta batalha, que os teus anjos estão ao meu redor, que o teu poder é infinitamente maior que qualquer ameaça. Como Paulo, que mesmo preso, açoitado e sofrendo tantas aflições, ouviu claramente a tua voz, dizendo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, eu reconheço minha fraqueza diante das batalhas da vida. Sem o Senhor, eu não consigo. Derrama sobre mim a tua graça neste momento. Preciso do teu poder agindo na minha vida agora, transformando cada fraqueza em força, cada insegurança em confiança e cada medo em coragem. Deus eterno, todo-poderoso, tenho muitos exemplos na tua palavra, me mostrando claramente que os momentos difíceis fazem parte da vida de todo ser humano. Hoje, eu aprendo através destes exemplos de como os grandes homens e mulheres de Deus sofreram. Viveram problemas difíceis, ficando provado que existe o mal que nos ataca na mente e no coração. Mas aprendo com esses exemplos que sou eu o responsável por tornar minha postura diante do Senhor com crédito ou descrédito. Esses homens de Deus falhavam, erravam, pecavam, mas eles tinham depósito com Deus. Deus era para eles Deus de verdade. Lutavam para obedecer, lutavam contra seus pecados e suas fraquezas, e por isso o Senhor era com eles. Mesmo nos momentos terríveis, a fé brotava forte em seus corações, e eles tinham força para superar tudo. Deus eterno, que nesta oração o Senhor faça o milagre em mim e me transforme conforme o teu querer, que a partir de agora eu consiga me posicionar diante do Senhor e ter uma vida digna de ser vista pelo Senhor, e o Senhor achar em mim crédito contigo, e assim eu terei fé e força como os grandes de Deus do passado. Deus, eu irei fazer a minha parte, eu irei me esforçar. E o grande foco, o grande objetivo é lutar para cada dia viver segundo a tua verdade e a tua retidão. E assim, eu sei que o poder do teu Espírito Santo estará me fortalecendo e me guiando, segundo o teu querer. Senhor, eu descanso na certeza de que a tua força será suficiente para me sustentar e me guiar em segurança pelo caminho que está à minha frente, renovando minhas forças para continuar. Senhor, há dias em que o desânimo quer me dominar, exatamente como aconteceu com Elias. Ele estava tão exausto que chegou ao ponto de desejar a própria morte. Imagino o quanto ele estava angustiado, pensando que não havia mais propósito em continuar. Mas o Senhor, com grande amor e misericórdia, enviou um anjo para fortalecê-lo, dizendo em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 7: levanta-te e come, porque grande é o teu caminho. Hoje, Senhor, eu me sinto assim, precisando desse sustento espiritual, dessa força sobrenatural que só o Senhor pode dar. Como Neemias, que mesmo cercado por inimigos e sob intensa pressão, não desistiu de reconstruir os muros. Ele se levantou diante do povo e disse, com firmeza e coragem, em Neemias, capítulo 4, versículo 14, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos. Senhor, eu quero essa força agora, quero reconstruir minha vida, mesmo quando tudo tenta me desanimar e me derrubar. Como Ana, que em meio à humilhação e à dor da esterilidade, derramou completamente sua alma diante do Senhor, como está escrito em 1º livro de Samuel, capítulo 1, versículo 15. Hoje, Senhor, é exatamente assim que estou, derramando
minha alma diante do Senhor, crendo firmemente que o Senhor escuta, vê cada lágrima e responde às minhas orações no tempo certo. Senhor, renova minhas forças agora, me dá ânimo novo, restaura minha alegria e me guia em teu caminho. Deus eterno, clamo ao Senhor porque sei dos meus limites. Sei o quanto sou falho, sei o quanto sou inclinado a obedecer o meu lado carnal. Quero os prazeres deste mundo, é a nossa natureza carnal. Mas mesmo com essas inclinações, mesmo sendo tão difícil dominar hoje, vejo pelos testemunhos dos grandes de Deus do passado que eles também tiveram esses tipos de lutas em seus corações. Mas compreenderam que precisavam derrotar esses sentimentos dentro deles se quisessem vencer e serem de Deus. Senhor, eu desejo isso para mim também. Meus anos de vida já foram suficientes para que eu entendesse que viver pelos meus desejos e pelas minhas vontades naturais é tornar-se uma pessoa vazia, sem Deus, sem orientação e sem um futuro eterno. Muito obrigado por me fazer entender que ao morrer a minha vida não acaba. Minha alma continua viva sentindo tudo. Deus eterno, eu não quero e não vou viver minha vida em vão. Hoje sei que todo ser humano, toda pessoa, toda vida foi criada por Deus com um propósito. E eu quero viver o teu propósito, Senhor. Eu quero poder ter vivido nesta terra e o Senhor olhar para mim como teu servo fiel, teu filho fiel. E eu sei que a glória eterna, o céu, a vida eterna com o Senhor me espera. Me ajude, Senhor, a ser fiel. Guia minha vida. Senhor, ouve minha oração, ouve o meu clamor e me guarda nas palmas de tuas mãos. Senhor Jesus, entrego agora a minha vida, os meus dias difíceis, as minhas lutas, e creio que o Senhor vai transformar tudo isso em bênçãos. Tudo isso eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.